você! Seja bem-vindo ao tratamento espiritual da obsessão. 12 palavras amigas, encontrar Jesus. O ciclo das 12 palavras amigas é composto pelos temas Noite da Alma, definições de obsessão, sintomas da obsessão, tratamento, prece, caridade, o espírito de verdade, leis divinas, perseverança, liberdade, perdão e fé. Vem com a gente. Queridas irmãs e queridos irmãos de Idéu Espírita, nos encontramos mais uma vez com alegria no ambiente virtual do Portal Francisco Cândido Xavier para a continuidade do tratamento espiritual através das 12 palavras amigas, exercícios de amor. Antes de iniciarmos a leitura de hoje, nós recomendamos que procuremos ficar para ouvir o que será proferido em um lugar calmo que favoreça a harmonização, a concentração interior. E também pedimos que coloquem um copo com água que será fluidificado durante todos os trabalhos e que deverá ser tomado logo após o passe espiritual. Como leitura edificante de hoje, nós procuramos um texto do livro Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Bacelli, ditado pelo irmão José. A leitura é O Amor e a Verdade. Tudo passará. Juventude, beleza, saúde, dinheiro, posição social. Teorias equivocadas não resistirão. Enganos cederão à evidência dos fatos. A injustiça não prevalecerá. Ninguém detém o carro do progresso que esmaga sob as suas rodas os recalcitrantes. Os poderosos envelhecerão, reis rolarão do trono. Apenas o amor e a verdade permanecerão inalteráveis ante o olhar severo do tempo. Dentro de ti, todas as ilusões breves se farão em cinzas. Não te arredes do que for bom e nem te afastes do que for justo. Para as hecatombes morais da alma, apenas o amor e a verdade te ajudarão a sobreviver. Neste momento, elevemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, todo puro de amor. Fechemos os nossos olhos em prece, uma prece que glorifica o amor de Deus, o amor de Jesus sobre todos nós. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de vivenciarmos cada dia nesta reencarnação retificadora. Te agradecemos a oportunidade de partilharmos a doutrina dos Espíritos através do Portal Francisco Cândido Xavier. Te agradecemos a saúde, a beleza da humanidade, a beleza da natureza. Te agradecemos pelo alimento de cada dia. Te agradecemos pela saúde. Te agradecemos pelas provas que temos que enfrentar diariamente. E também te pedimos, Senhor, fortalece os nossos corações, amplia as nossas percepções para que neste momento nós sejamos capazes de compreender o momento pelo qual nós passamos e que nós possamos absorver o que será nos trazido aqui na preleção de hoje. Graças te damos pela equipe espiritual do Portal Francisco Cândido Xavier e por toda a espiritualidade amiga que tem trazido conformação, força e elucidações que fazem possível suportarmos as provas de cada existência. Ilumina o nosso palestrante de hoje, Senhor, para que as palavras aqui proferidas
possam ser ouvidas e absorvidas em nossos corações. Te pedimos paz, harmonia e saúde para toda a humanidade e força a todos os profissionais que estão na linha de frente neste momento. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e por todo o sempre. Que assim seja. Agora nós ouviremos a 8ª palavra amiga, 8º exercício de amor, a lei divina, que será proferida por nosso irmão, palestrante e divulgador da doutrina espírita, Evandro Luzia Teixeira. Aqui eu inicio fazendo a seguinte reflexão. Comparar a vida é sempre uma prática comum. Nós sempre paramos para comparar as nossas vidas com as vidas de outras pessoas. Geralmente nós buscamos identificar aquelas pessoas que têm uma vida, de uma certa forma, com melhores resultados do que as nossas. Poucas vezes, ou raramente, ou nunca, nós buscamos comparar as nossas vidas com aqueles que supostamente têm uma vida com resultados inferiores aos nossos. Isto significa que nós estamos tentando buscar nos espelhar em alguma coisa que supostamente pode ser positivo para melhorar as nossas vidas ou as nossas condições de vida. Podemos entender assim, mas muitas das vezes não. Nós comparamos com aquele que está, supondo que estão às nossas frentes, para poder criar um sentimento de pessimismo, um sentimento de derrota e justificar muitas das vezes as nossas práticas. Justificando as nossas práticas até mesmo para culpar o outro. E jamais comparamos aqueles que nós podemos perceber que está em situação pior, porque isso nos força a entender e reconhecer que a nossa vida está melhor. Muitas das vezes nós não queremos fazer isso, porque isso significa dizer que nós estamos bem. Nós, quando criamos um espírito obsessor da inferioridade, nós não queremos sentir melhor, nós não queremos sentir bem. Nós queremos sempre justificar as nossas vidas ou buscar elementos que possam, de uma certa forma, traduzi-las como uma vida inferior. Isso não é bom. Isso nos prejudica. Isso não colabora com a nossa formação e com a nossa evolução moral e com a nossa evolução espiritual. Assim, então, eu aproveito para fazer uma reflexão a respeito de uma bricolagem, de uma história bricolada, que começa bem assim. Certo dia, um homem, muito preocupado com as condições da sua família, das dificuldades de alimentação, da estrutura deficitária, da estrutura ruim da sua casa, ele parou para pensar e perguntou a Deus: meu Deus, o que eu posso fazer para melhorar a vida dos meus filhos, para melhorar a vida da minha família? Eu não posso continuar desta forma. Os meus filhos merecem melhor. Ele, indagando, procurou então um amigo e disse ao amigo que ele estava muito preocupado porque a família dele estava precisando de ter uma vida com melhor qualidade. Esse amigo parou para pensar e disse a ele: olha, aqui na minha casa eu tenho um pequeno barco. Se você quiser esse barco emprestado, eu posso lhe passar. Você vai para o mar, tenta buscar algum pescado, quem sabe assim você pode vender e melhorar um pouco a vida da sua família. De imediato ele aceitou. Ele pegou o barco e no outro dia, depois de ter conversado com sua esposa, partiu para o mar. Porém ele não contava, estava prevista uma tempestade. Uma tempestade intensa. E ele não tinha experiência para navegar, principalmente em tempestade. Mas mesmo assim, ele colocou o foco à sua frente. Eu preciso estar aqui, eu preciso enfrentar essa tempestade, porque preciso melhorar a vida
dos meus filhos, eu preciso melhorar a vida da minha família. Enfrentou aquela tempestade, correu o risco, mas venceu, porque a tempestade passou. Ele continuou, então, navegando, procurando o melhor ponto para a pescaria. Ficou muito distante, inclusive, da terra firme. Mas mesmo assim, conseguiu pescar e veio o sol torrencial. Muito intenso, e ele voltou. Passou pela dificuldade da tempestade, passou pela dificuldade do sol, mas chegou à praia e apresentou ali o seu peixe. Tentava vender o seu peixe para as pessoas que passavam. Passava um, passava outro, e ele tentando vender o peixe, tentando vender o peixe. Poucos compravam, mas ele não desistiu. Ele tentava sempre vender o peixe. De longe ele era observado por um outro homem. Ao observar, aquele homem dizia: olha só, como é que pode? Como aquele sujeito tem tanto peixe? Eu aqui não tenho nada. Com certeza ele tem um barco, uma boa estrutura para ir para o mar pescar. Como eu não tenho nada, a minha família também não tem nada. Isto é justo, meu Deus? Como pode alguém ter demais, e eu nada? Aqui começa, então, a nossa reflexão. Bem, a reflexão ela parte, então, do princípio de que muitas das vezes nós fazemos julgamentos ou tiramos conclusões precipitadas sem saber da história da vida de outras pessoas. Isso não é condizente com a lei divina. Condizente com a lei divina é respeitar o próximo. Assim como aquele que saiu para pescar, pensando na sua família. Quando ele saiu para pescar, significava que ele estava colocando em prática o amor ao outro, o amor ao seu familiar, o amor aos seus filhos. Isto é lei divina. Amar ao próximo como a ti mesmo. Bom, se assim está a nossa reflexão, nós precisamos então de entender que a lei está colocada. A lei natural do fazer para desenvolver, conforme os ensinamentos de Jesus, não desistir, é o que nós devemos praticar. Este foi um exemplo colocado por ele. A artificialidade do julgamento, feito a partir de comparações levianas, não faz parte da lei divina. Por isso que muitas das vezes cometemos injustiças e condenamos pessoas de maneira absurdas, porque nós não paramos para pensar no próximo com amor e com respeito. Bem, mas isto não é a lei divina. É a lei artificial, criada inclusive no âmbito e no canteiro da sociedade, que é a lei da artificialidade, que seleciona pessoas, que segregam pessoas. Isto rompe com o princípio do respeito ao próximo, da dignidade humana, ensinada por Jesus. Toda lei deve ser compreendida e deve ser encaixada nos exemplos divinos. Por quê? Porque é a forma que nós temos de buscar o respeito ao semelhante, sem antes julgá-lo e condená-lo. Esse respeito ao próximo, conforme o ensinamento de Jesus, é que nos dá, inclusive, as condições morais para uma evolução ou para a nossa evolução espiritual. A alma passa assim, então, compreender a sua própria história, compreender, inclusive, qual que é o papel do desenvolvimento de cada um que está aqui na Terra. Pois todos nós que aqui estamos não somos vítimas, não somos inocentes
e não estamos na mão do destino. Nós precisamos buscar, fazer, debruçar sobre algo, ter coragem, pensar no futuro e não julgar e condenar ninguém. Bom, nós precisamos inclusive aprender a semear o espírito da mudança, o espírito da mudança positiva. Como conviver com aqueles que feriu, como conviver com aqueles que julgam sem ter a responsabilidade moral para julgar. Porque quando nós praticamos isso, nós estamos sendo pacientes, nós estamos praticando o ato da caridade. Isto é respeito ao próximo. Está dentro também da lei divina. Lembrando então assim, que quando nós julgamos, sempre a partir das nossas vaidades, nós sempre corremos os riscos de colocar alguém em situação de desrespeitos e em situação ruim. A lei natural, a lei divina, insere que nós tenhamos o cuidado e a responsabilidade com o outro. Estabelecer então mecanismos e critérios para pensarmos nas próprias vidas com base no que ensinou Jesus. Porque a lei de julgar, a lei de condenar, a lei de não respeitar, ela é artificial. E ela pode, inclusive, ser muito cruel com o semelhante. Em essência, Deus está em nós. Deus está em todo momento conosco. Mas Ele nos dá a liberdade para praticarmos as nossas ações. E esta liberdade está dentro da lei do livre-arbítrio. Mas antes, Ele nos cobra a responsabilidade de praticar o livre-arbítrio de uma maneira decente. Para isto, Ele nos ofereceu o Filho dele como exemplo, para dizer, olha, vocês têm o meu Filho como exemplo. Então, não são pessoas leigas de tudo. Têm a capacidade de mirar e se comparar de fato com aquele que tem as condições de ensinar um comportamento moral, um comportamento humano e saudável para continuar a viver e se evoluir. Esta preocupação, quando Deus esteve conosco, é justamente para dar corpo a esta lei do amor que nós devemos viver aqui na Terra. É desta maneira, então, que nós precisamos distinguir quais são as leis que nos interessam. As leis físicas e as leis morais, as orientadas pela sociedade e as leis orientadas por Deus. As leis orientadas pela sociedade deveriam ter o dever moral de ter verdadeiramente a referência da lei divina para julgar ou para condenar, se este for o caso, mas muito mais para respeitar o próximo. O processo obsessivo que muitas vezes nós entramos nele, que permite que a nossa vaidade seja o condutor das nossas decisões, que o nosso orgulho seja condutor das nossas decisões, produz então um afastamento do pensamento divino. E nós não colocamos em prática o que foi ensinado. Nós nos achamos muitas vezes absolutos, perfeitos, como se fossem sempre os melhores, para receber as benesses. E às vezes nos colocamos como os piores, por não sermos atendidos nas nossas vaidades. Então, por isso que nós nos comparamos com os outros. Quando é conveniente comparar aquele que está superior para nos colocarmos como inferiores, nós fazemos isso. Quando nós achamos conveniente nos comparar com aqueles inferiores para atingir o ápice da nossa vaidade e do nosso orgulho, nós fazemos isso. Poucas vezes nós buscamos nos espelhar e aprender com todo o contexto o que nós vivemos na perspectiva de melhorar a qualidade de vida, as nossas vidas e a vida das pessoas com as quais nós convivemos e as pessoas que nós amamos.
E isso que é importante conforme o ensinamento divino. Nós precisamos do outro, mas nós precisamos do outro para conviver de maneira decente. Nós precisamos do outro não para fazer as comparações estúpidas, mas para fazer as comparações necessárias para um aprendizado coletivo. O meu aprendizado, o aprendizado do outro, para que assim possamos nos evoluir de uma maneira mais conjunta e coletiva. Isto é sonho? Não. Isto foi o ensinamento. E é este ensinamento que nós precisamos de colocar em prática. Bom, dessa mesma maneira, nós temos que entender que lei é um princípio, uma norma, emanada sempre de um poder maior. Lei na sociedade, então, voltemos a refletir o que é. Quando uma sociedade estabelece a lei e pauta por ela, mais uma vez aqui, reafirmando, para julgar, condenar, tem como parâmetro apenas a ciência, a ação e reação, mas nem sempre estamos preparados para praticar sem cometer os excessos. Sempre acontece algum excesso e a lei tem pesos diferentes para diferentes pessoas. Mas lembremos aqui da lei do talião, que foi inclusive necessária para o aprendizado da humanidade. Mas imagine se ainda hoje nós continuássemos a pagar maldade com maldade. Sempre que uma maldade é feita, não significa que ela está no mesmo peso de uma outra maldade cometida. Nós podemos, inclusive, ampliar a dose dessa maldade. Isso seria desleal. Isso seria injusto. Por isso, então, que Deus nos ensinou a ter o equilíbrio. E o equilíbrio, inclusive, faz parte da balança da justiça, da lei. A lei divina, ela é necessária e é obrigatória. Nos ajuda a viver, nos ensina, nos educa para a consciência. Na questão 614, ela nos ajuda a entender o que é lei natural. A lei natural é a lei de Deus que vem para a verdadeira felicidade de todos. E dando continuidade ainda a essa reflexão, na questão 615, que nós precisamos muito de refletir, ela diz para a gente que a lei de Deus, ela é eterna e imutável, como Deus é eterno e imutável. Ela vem igualmente para todos, e ela vem de maneira tal que tem a intenção de fazer com que todos nós sejamos felizes. Portanto, os abusos cometidos através das leis não são orientações divinas, não são obras de Deus. É resultado da ação da própria humanidade. Dessa maneira, nós precisamos ainda continuar o nosso estudo, está lá na questão 616 do livro segundo do Livro dos Espíritos, que diz para a gente o seguinte: Deus não se engana. Deus não se engana com as suas leis, por isso que elas são permanentes. O homem ou as pessoas é que tem que mudar as suas próprias leis artificiais, os seus comportamentos, e devem seguir a orientação e o princípio de Deus. Então, qual que é o objetivo da lei divina? Dar ao homem causa à sua consciência, pois se vem de Deus, que é a causa primária, o Criador de todo o universo, e que fez tudo para que a nossa humanidade, para que o mundo evoluísse, com certeza ela tem a plenitude divina. Observemos bem, tenhamos cuidado. Paremos para ler tudo o que nos acontece em volta. Observemos. Homens sábios estudam as leis da matéria e acentuam as diferenças entre os seres.
Agora, as pessoas do bem estudam e praticam as leis de Deus, do respeito ao próximo, da melhoria da condição e da dignidade humana. Esta é a questão. Conhecer a lei divina, então, é ser justo consigo mesmo. Lembre-se da história do pescador e do observador. A partir do momento em que o pescador se preocupa com a sua família, ele estava sendo justo com a família e consigo mesmo. E a partir do momento que o observador julga levianamente aquele pescador, ele estava ali naquele momento cometendo um ato de desrespeito humano. Talvez sem a intenção nenhuma, mas se precipitou em julgar. Esse é o cuidado. As leis divinas são as mesmas em todo o universo? Continuamos a reflexão na questão 619. E a resposta que nós temos é que não. As leis são diferentes, porque Deus sabe exatamente a necessidade de cada mundo que Ele criou. Assim, então, os ambientes são diferentes. Afirma ainda que todos nós temos as condições de conhecer as leis de Deus, pois nós somos dotados de capacidade natural para entendermos as leis de Deus. Porém, Deus também sabe quem são as pessoas que não têm essa capacidade e quais são aqueles que ainda estão em situação de ignorância. Para esses, o tratamento também é diferenciado, porque Deus trata todos iguais, mas Ele sabe trabalhar a equidade entre aqueles que conseguem compreender mais e aqueles que conseguem compreender menos, para poder ter o equilíbrio do momento e, inclusive, dar o seu tratamento divino. Por isso, procurar conhecer faz toda a diferença para as nossas vidas. Conhecer a Deus faz a diferença para a humanidade. Conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Esta é uma outra orientação, é uma outra lei. Quem conhece a verdade respeita o próximo, pois Deus está em todos nós. Mas onde está escrita então a lei divina? E aí nós temos a resposta. A lei divina está escrita na nossa consciência. Por isso temos o livre-arbítrio. É a nossa consciência que nos orienta e que determina a decisão que tomamos, a nossa responsabilidade de praticar. Deus nos deu esta liberdade, pois somos responsáveis sempre pela nossa evolução moral, pela nossa evolução espiritual. Bom, então tomemos cuidado com os nossos orgulhos, com a nossa vaidade, com os julgamentos precipitados que nós fazemos e por tudo aquilo que nós praticamos contra as outras pessoas. Porque cada vez que nós fazemos isso, criamos as barreiras que nos impedem da evolução. Amar o próximo, respeitando, é cumprir a lei básica de Deus, mesmo sabendo que não somos o exemplo. O exemplo é Jesus. Por isso é mirar em Jesus para continuarmos a nossa caminhada. Pois Ele é sempre e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somos apenas seguidores. A lei natural é sermos justos e honestos. Tem inclusive um pensador, um filósofo chamado Bertolt Brecht, que nos disse isso. A maior competência do ser humano é ser justo. E nós só seremos amados pelo outro quando nós também soubermos amar o outro. Esta é uma lei. Deus nos ensinou. As coisas da vida é respeitar para caminhar, para evoluir, sem pré-julgamentos, mas entendendo que a lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, portanto, muito obrigado a todos. Fiquemos em paz. Gratidão, Pai amado e misericordioso, pela oportunidade de ouvirmos tantas elucidações sobre a Tua lei.
Agora, imbuídos de todo o amor que se espelha em nós neste momento, nos preparemos para o passe espiritual, após o qual deveremos tomar a água que foi fluidificada e está sendo fluidificada pela espiritualidade amiga. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus Cristo em nossos corações. Gratidão e um forte abraço. Sala de passe virtual do Portal Francisco Cândido Xavier. Passe de desobsessão espiritual. O passe espírita é a transmissão de fluidos magnéticos emanados dos encarnados ou dos fluidos espirituais provenientes dos benfeitores das esferas cósmicas superiores, a quem dirigimos nossos pensamentos. Após acomodar-se de forma confortável, mentalize a sala de passe com gratidão e respeito, como se procede de forma presencial no centro espírita, sentindo em seu íntimo um ambiente de paz e amparo para a superação da perturbação mental e espiritual, por meio deste processo de tratamento com meditação íntima e amparo divino. Este passe irá conduzi-lo progressivamente ao rompimento de vínculos com os espíritos obsessores. Em silêncio, eleve seu pensamento a Deus e a Jesus, convicto de que será atendido em suas necessidades e rogativas, com a certeza plena de que poderá alcançar os benefícios advindos dos fluidos cósmico universal. Com a fé silenciosa da sua alma, peça a intercessão da espiritualidade amiga para a resolução do problema que o aflige. Procure retirar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire profundo e pausadamente, com calma e confiança. Depois de iniciado o passe, não pense mais nada. Procure apenas ouvir e focar somente nas palavras que serão proferidas. Divino Mestre Jesus, rogamos a Tua proteção para tão nobre e sagrado momento de conexão com Tuas salutares energias benfazejas, capazes de remover e dissipar todas as energias deletérias que se encontram em cada criatura dos dois planos da vida, neste instante conectadas. Que cada um possa mentalizar e sentir a presença amiga do Mestre Jesus e seus missionários, por meio das correntes de luzes que ora se formam em vibrações amorosas, suaves e coloridas, a nos envolver a todos. O passe será iniciado neste momento com a limpeza da alma, em nome de Deus Pai, momento em que serão retiradas todas as impurezas e larvas espirituais deixadas por espíritos obsessores, que potencializam os sentimentos de ódio, mágoas e culpas reprimidas através de aflições e estresses na vida presente. Sinta todos esses sentimentos deprimentes sendo retirados e levados de sua alma e dissipado pela luz, deixando seu coração suave e tranquilo, livre das amarras e perseguições. Agora limpo e higienizado espiritualmente, medite sobre a importância de permanecer nessa sintonia de libertação,
livrando-se dos maus hábitos e dos sentimentos de vingança e medo. Procure manter-se confiante em Deus, a receber nesta hora o fortalecimento para as suas emoções, através dos fluidos que harmonizam, serenam e equilibram seu corpo mental, físico e espiritual, revitalizando-os e consolidando cada vez mais a sua fé. Perceba agora as energias de coragem e fortalecimento interior, emanadas pelas ondas mentais de tranquilidade e segurança, transmitidas pela equipe espiritual, carregadas de magnetismo de bem-estar, a nos preencher de generosidade e amor, recursos fundamentais para o exercício da prática do perdão. Experimente a força destas energias divinas a conceder-lhe confiança em si mesmo, dando-lhe a capacidade de controlar seus pensamentos e superar traumas no estado de plena paz de espírito. Agora, fortalecidos, pedimos ao Senhor da vida a ampliação das percepções das nossas mentes, a fim de buscarmos o entendimento sobre os ensinamentos do Mestre para a superação de nossas imperfeições e vícios, fomentando em nós a prática da caridade e amor ao próximo. O passe está sendo finalizado. Elevemos o pensamento de gratidão a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus e seus mensageiros, agradecendo pelas preces e orações a Ti dirigidas, tesouro da vida, como experiências e lições da caminhada. Com profunda gratidão a Jesus pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós para a libertação do nosso espírito, guardemos a certeza que Ele estará sempre ao nosso lado. Louvado sejas, Senhor.